Olá, como vai cada um de vocês? Eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz, de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Estamos realizando o projeto de leitura da Palavra de Deus. Nós já realizamos algumas leituras, caso haja interesse, você pode estar acessando o YouTube, Congregação Paz, ou até mesmo o Facebook, Igreja Luterana Paz, e lá você vai encontrar as outras leituras da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ouvir, através do profeta Naum, que falou para a cidade de Nínive. Uma cidade em que o profeta Jonas também já havia ido nesta cidade falar em nome de Deus para que o povo se arrependesse dos seus pecados, voltasse a olhar para o único e suficiente Salvador. E com Jonas houve um período em que o povo realmente reconheceu a sua pecaminosidade, as suas falhas, e se voltaram para Deus, toda a cidade. Você pode ler o livro de Jonas depois. E agora, Naum, no tempo de Naum, a gente vê que o povo novamente está acabado e afundado nos seus pecados, em outros deuses. Cada um faz aquilo que deseja, que pensa, e Deus então usa o profeta Naum e mostra uma visão de que se o povo de Nínive não se arrepender dos seus pecados, é através desta visão que Deus vai fazer com que Nínive acabe, suma do mapa. Deus realmente promete derramar a sua ira sobre aquele povo. Naum, provavelmente, ele foi contemporâneo de Abacuque e também Sofonias no século 7 a.C. Nada mais temos de informação sobre este profeta, mas algo que nos chama a atenção de todo o texto, dos 3 capítulos da carta de Naum, é justamente o capítulo 1, versículo 9, que diz: "Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes", referindo-se à cidade de Nínive, como nós já relatamos também no tempo de Jonas. Muito bem, antes de realizarmos a leitura da Palavra de Deus, eu quero convidar você para poder, falar com o nosso Deus em oração. Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos diante da Tua presença, para dedicar este momento a Ti, para ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, nos fortalecer, reconhecer também que somos um povo que falha muito contigo, um povo que merece o castigo, mas em Cristo Jesus nós encontramos o amor que tem por nós. E por isso queremos sempre nos arrepender dos erros que cometemos contra Ti, também contra o nosso próximo. Muitas vezes abandonamos o nosso próximo, deixamos a nossa natureza pecaminosa falar mais alto, esquecer da Tua palavra, da Tua vontade, das Tuas promessas e seguir os nossos próprios caminhos. Mas como Tu és o bom pastor, jamais esquece das suas ovelhas e procura chamar a cada uma delas para voltar a se abrigar e a viver no Teu aprisco. Por isso, mediante o Teu Santo Espírito, continue a nos chamar, a nos perdoar através de Cristo e também a renovar a nossa vida de forma diária, para que possamos ser servos e servas da Tua Santa Palavra, anunciar o Teu amor, o Teu Evangelho, também comunicar a salvação em Cristo, para que todos possam viver na eterna casa que Tu preparastes para nós. Também Te agradecemos pela grata proteção sobre a nossa cidade, que vem fazendo diante desta pandemia que ainda nos assola. Obrigado por fazer com que todas as pessoas que contraíram este vírus pôde se recuperar da sua saúde. Também ampara e consola aqueles que estão internados, aqueles que estão isolados. Bem como também, diante do nosso Brasil, do mundo inteiro, o Senhor possa cuidar dos corações
das pessoas que perderam seus entes queridos mediante esta pandemia. Também cuida e conforta os pobres, os doentes, as viúvas, os viúvos e todos aqueles que precisam da ajuda da tua igreja. Que possamos ser como Jesus, estender a mão para ajudar o nosso próximo. Em nome e por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, um só Deus agora e para todo sempre. Amém. Muito bem, convido você para que possa abrir a sua Bíblia e diante deste abrir, nós possamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer através do profeta Naum. Então vamos para a leitura. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Baçã e do Monte Carmelo secam. As flores dos montes Líbanos ficam murchas. Na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua ira se derrama como um rio de fogo. Diante dele, as pedras se arrebentam. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, ele acaba com os seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Como uma moita de espinheiros, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções, que planeja o mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: os assírios serão destruídos e desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos. Eu deixei que você sofresse, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios. Eu os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Assíria, o Senhor Deus diz o seguinte: ele não terá filhos, e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e imagens do templo do seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo, embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Os
carros de guerra correm rápido pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas e correm como relâmpagos. Os comandantes ou o comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais. Eles correm até a muralha da cidade e, na sua corrida, empurram uns aos outros. Eles armam barreiras para se protegerem. Abrem-se as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem da deusa é levada embora e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem, parem, alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem o ouro. A cidade está cheia de riquezas. Há milhares de objetos de valor. Nínive destruída, deserta, despovoada, corações cheios de medo, joelhos tremendos, rostos pálidos, todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Ali os leõezinhos recebiam comida, os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os seus filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive: Eu estou contra vocês, vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros, e nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada, bela e encantadora como as suas feiticeiras. Ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz: Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua, para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para você horrorizados. Todos os que a virem fugindo, dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio, o rio Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Era a cidade mais poderosa do mundo e o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país. As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas e os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes e depois as levavam embora presas com correntes. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer.
Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade, e reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos. Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornam-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que as estrelas no céu. Mas agora eles foram embora, como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas redes quando faz frio. Mas, logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando. E ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governantes estão mortos, e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para as suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade, que nunca se acaba. Até aqui, então, queridos ouvintes, foi a palavra proferida por Deus através do profeta Naum. Aqui, como nós vimos, tanto no tempo do Jonas quanto agora, houve-se em que Deus alertou o povo. Então cabe a nós cada vez mais dar ouvidos a Deus para que Ele continue nos alertando diante de como nós vivemos a nossa vida. Pode ser que muitas vezes temos a intenção de que estamos vivendo de uma maneira correta, mas nós precisamos nos analisar e ver realmente, encontrar através da palavra de Deus, para ver se a nossa conduta está realmente de acordo com a vontade de Deus. Pois se nós pensamos que estamos, mas na verdade não estamos, então nós poderemos estar correndo um sério risco de acabar abandonados e realmente perder a vida que Deus assim prometeu conosco na eternidade. Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado da leitura, espero que esta leitura seja realmente e foi realmente edificante para a nossa vida, e assim Deus permita que estejamos num próximo momento novamente aqui no canal do YouTube, também no Facebook, para poder trazer mais uma palavra do nosso querido Deus. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.